Provavelmente você já leu um mangá e pensou, esse foi o pior mangá já feito ou que eu já li, né? Existem obras que são horríveis, apesar disso, é tudo bem relativo. Contudo, eu estava pensando recentemente quais seriam os piores mangás já lançados, ou pelo menos os piores avaliados, e temos um site onde milhares de pessoas usam para avaliar os mangás, animes, manhwas, filmes, donghwas, eu não sei se eu esqueci mais algum. Enfim, esse site se chama My Anime List. Todo mundo já ouviu falar, né? As avaliações são totalmente confiáveis? Definitivamente não. Mas, para esses mangás terem as avaliações tão ruins, deve ter algum motivo. Então, hoje estamos aqui com uma listinha dos mangás com as piores avaliações. É isso, antes de mais nada, deixe seu like e let's bora com esse vídeo. Enquanto tudo suave, estamos aqui com uma lista dos mangás com as piores avaliações. Vamos indo em ordem decrescente, ou seja, do que tem a maior nota até a menor. E antes eu já peço desculpa pela minha voz, é porque eu tô meio gripada, então tô meio fanha. É isso. Em nono lugar, temos Minasama no Omocha Desu. A tradução desse nome seria algo parecido com Sou o Brinquedo de Todas. Ele tem um score de 4.63, o que convenhamos não é lá essas coisas, mas também não é tão ruim assim, né? Tem pior. É dos gêneros drama, eit e harem. Lançou dia 5 de junho de 2017 e finalizou dia 10 de março de 2020. Finalizou não tá com tanto tempo assim, né? Ao todo tem 138 capítulos e 9 volumes. Esse mangá é conhecido, entre aspas, por ter uma história bem doentia e nojenta. Basicamente a história é sobre o Tsukimiya. Ele é um garoto que cuida da família desde a morte da mãe dele. Ao que parece, ele era popular na escola, mas rejeitava todas as meninas que se declaravam pra ele porque ele tinha um amor platônico pela professora. Um dia, ele foi sequestrado por um grupo de mulheres que torturam ele. Ao todo, são 5 mulheres e uma delas estava escondendo o rosto, mas pra frente foi revelado que era a professora que ele gostava. Imagina, né, pro coitado. Não sei se ele gosta também das torturas, né, vai que ele é masoquista. A história é bem pesada, eu particularmente não teria coragem de ler. Eu cheguei a assistir um pouco de um vídeo sobre pra fazer esse roteiro, mas eu acabei não concluindo, é bem estranho mesmo a história. Pelas capas, a gente sabe que a história não vai ser coisa boa, eu acredito que vou precisar censurar elas pra poder mostrar pra vocês, porque é realmente bem coisada as capas, sabe? E a maioria das pessoas que leram essa obra droparam. Vamos pro próximo. Em oitavo lugar temos Delivery of the Dead. Ou em português, Entrega dos Mortos. Como vocês podem ver, a capa é bem bizarra. O score dele é de 4.50. Não é um mangá muito conhecido, mas diferente do outro, ele pelo menos teve mais gente que concluiu a leitura, né? Esse mangá foi lançado em 2017, finalizou em 2018, tendo apenas um volume e 7 capítulos. A história é dos gêneros comédia, terror, sobrenatural e eit. Tô começando a achar que a maioria vai ter eit no meio. Não vai me surpreender se for o caso, né? Pelo que eu entendi do mangá, é um monte de mortos-vivos, ou seja, zumbis. Eles podem ser comprados pra fazer qualquer desejo que o comprador quiser, né? Tipo, qualquer desejo, qualquer mesmo. Lendo algumas resenhas, as pessoas resumiram como um mangá com zumbi, prostituta e que o mangá entrega o que promete, ou seja, é uma merda. Próximo. Em sétimo lugar, temos Nice Prison. Tendo um score de apenas 4.45, gêneros são comédia e ação. Confesso que eu me decepcionei, eu achei que íamos realmente ter uma sequência de eights mais prolongadas, mas aqui já teve a nossa quebra, né? Publicado em 2025, o mangá tem 2 volumes e 21 capítulos. Caraca, ele conseguiu ficar entre os piores em menos de um ano completo. Então a história deve ser uma bomba, ou ele não teve muito tempo pra ser avaliado, né? A história é sobre o Horo Mitsuboshi. Ele é um prisioneiro, mas também é um supermodelo. Ele nasceu e cresceu na cadeia. Ele também quer trazer paz e harmonia de volta pra esse lugar que tá selvagem. O que é de se esperar de uma cadeia, convenhamos. Para conseguir esse objetivo, o Horo vai ter que enfrentar um prisioneiro que foi condenado à pena de morte e ele é muito poderoso lá, tá? A história também é meio pesada, os prisioneiros são bizarros, pelo que falaram nas avaliações. E sendo sincera, eu não achei a história dele tão ruim comparado com a dos outros, que a gente viu agora há pouco. Parece ser o mais de boa, inclusive, aqui da lista, mas aí acho que o que lascou ele mesmo é que foram poucas pessoas que avaliaram, então não tinha muito como fugir da lista. Em sexto lugar, temos Rum 402. Em português, Quarto 402, ou apenas R402. Esse mangá aqui tem um score de 4.45, é o mesmo que o outro, né? Só que ele tava abaixo. Eu achei um mangaka preguiçoso, porque o mangá foi iniciado em 2017, finalizou em 2019. Se tivesse muito capítulo, tudo certo, mas são só 18 capítulos e 3 volumes. Os gêneros são terror, romance, psicológico e ele voltou. Eit. Tá voltando nossa sequência aqui. O quarto 402 é o lugar onde vive a protagonista desse mangá, muito bem avaliado e amado pelos seus leitores. Um dia, por mera coincidência, seu destino se entrelaça com Sasamoto. Ele é um homem
que parece estar deprimido, e aí acontecem muitas coisas, e é isso, muitas coisas, tá? Na própria sinopse, eles falam para você se preparar para uma história de terror psicológico sexual. Então, já dá pra imaginar as coisas possíveis que vão acontecer nesse mangá sem precisar ler. Das pessoas que submeteram a ler e fizeram o favor de avaliar o anime, a maior parte finalizou. Não foi tanta gente, tá? Mas a maior parte finalizou. E em quinto lugar temos Gao Cleaning, ou Gao Limpeza. Teve seu início em 2018 e finalizou em 2019, com um score de 4.20 e seus 2 volumes com 25 capítulos. Esse aqui não tava tão preguiçoso assim, tá? Esse mangá é dos gêneros comédia, romance, eit. Definitivamente eit vai ser o gênero mais citado aqui, tá? Eit tá em tudo, impressionante. Fica pior porque Gao Cleaning, eles mantêm até Gyarus, né? Gao é Gyarus, no caso. A história é sobre o Kaji Daisuke, de 16 anos. Ele não consegue se dar bem com as Gyarus ou Gao. Gyaru é uma subcultura de estilo, moda e tal, que seria uma garota que é rebelde, extravagante, visual usado, cabelos tingidos e tarará. Na escola do Kaji, tem uma grande Gao que é a Chiriko. Mas o pior que poderia acontecer para Kaji, aconteceu. Ele recebeu a missão de levar as anotações para a turma da Chiriko. Eu também preferiria evitar cruzar com a Gao. Particularmente eu não gosto muito. E aí, chegando na casa dela, ele encontra a mesma deitada no chão, já na entrada, e ele carrega a mesma para o quarto dela, que estava completamente sujo. E aí vem a outra parte do nome do anime, né? Limpeza. O Kaji começa a fazer a limpeza na casa da Gao. Em algum momento ele vai morar na casa dela e o pessoal achou isso um desenvolvimento forçado pra história. E ao que parece, antes o anime era só pra ser uma comédia romântica com um pouco de hate, nada de exagero, mas começou a acontecer coisas bizarras na história do mangá que fez ele entrar nessa lista. O mangaka aumentou muito a quantidade do hate na história, colocando cenas desnecessárias, pesadas, fora outras coisas que fez com que os fãs acabassem se decepcionando com a história. Com o quarto mangá da nossa lista temos Dead Word Puzzle, ou quebra-cabeça de palavras mortas. Tendo um score de 3.92, esse mangá é dos gêneros terror, mistério e sobrenatural. As categorias são muito tranquilas. A história é descrita como muito pesada, é uma competição horripilante pela sobrevivência entre estudantes comuns que estão no ensino médio, mas se transforma numa situação sangrenta, cheia de mortes e horror. Eu sou uma pessoa muito medrosa, então eu particularmente nunca leria um mangá desse tipo, né? Não tem muitas avaliações, mas falaram que a história é muito ruim, os personagens são sem graças e etc. Então, já junta a história macabra, personagens ruins, nem fudendo que eu leria isso, tá? Apesar de ser mal avaliada, a maioria das pessoas terminaram de ler. Não foram muitas, mas é isso. E agora entrando no nosso top 3, tendo um score de 3.76, temos School Kill. É só um capítulo que tem 9 páginas. Até pro one shot isso foi muito pouco, né? Foi publicado em 2013 e as categorias são música escolar, o que não combinou nada com o nome do mangá, né? A história é sobre um garoto tímido que é um aspirante a músico e ele compõe uma música romântica pra garota que ele gostava, mas parece que essa garota já tava namorando com alguém. Sendo sincero, eu não achei praticamente nada sobre esse mangá, mas ele não tem praticamente nada mesmo, né? Em segundo lugar, com um score de 3.01, temos Zanen Nagara. Também é um one shot. Esse aqui foi publicado em 2014, o gênero é de romance e o mangá é um shoujo. Só tem um capítulo e a história é sobre um romance esquisito de um cara de 29 anos que se apaixonou por um estudante do ensino médio que tinha lá o que, seus 17, 16 anos. Apesar da diferença de idade, ele não consegue tirar os olhos dela. Isso faz ele confessar que gosta dela e a mesma fala que gosta dele também. E aí eles se casam. Ela é um estudante do ensino médio e ele um maluco de 29 anos. Ou seja, ele pegou pra criar, né? E o romance aí é só a primeira vista mesmo, né? Eles só gostaram da aparência um do outro e é isso. Ou seja, é um romance esquisito de pessoas imediatistas. Em primeiro lugar, com a pior avaliação até hoje, temos High School Musical. Parece nome de série adolescente americana e meio que é isso, sabe? O mangá foi inspirado na trilogia dos filmes de High School Musical, que é da Disney, né? Em específico, é inspirado no terceiro filme. Só sei de uma coisa, o pessoal odiou esse mangá, o que me deixa um pouco impressionada, porque de todos que estão aqui, ele é o mais de boa, de verdade. Tirando o fato que ele é um mangá inspirado na bomba dessa trilogia, com a história saturada e coisa desse tipo, pelo menos não tem abusos, mortes horrendas e coisas assim. O mangá tá com um score de 2.46 e foi lançado em 2008. Muitos de vocês nem eram vivos ainda, né? Loucura. Os gêneros são comédia, romance, é um shoujo, né? Até o traço do mangá é clássico de shoujo antigão. A história desse aqui é sobre o Troy Bolton, que é obrigado a jogar basquete desde criança pelo pai dele, mas ele não gosta do esporte e ele se sente preso e pensa que nunca vai conseguir escolher seu próprio destino. O Troy tem uma namorada que é a Gabriela,
ela é bonita, inteligente, e com o último dia do ensino médio chegando, o Troy decide se preparar para o futuro. O maluco teve 3 anos, mas só decidiu fazer isso no finalzinho. Famoso procrastinador, né? A história não me atrai em nada, mas de verdade, comparado com o mangá onde 5 mulheres sequestram um adolescente do ensino médio pra torturar ele, isso aqui é uma beleza. É isso, esse foi o nosso último mangá da lista. Vocês já chegaram a ler algum desses mangás peculiares? Comentem aí. Se vocês quiserem um vídeo sobre algum desses mangás, é só deixar aí. Dependendo do mangá, eu até crio coragem de arriscar. Eu vou me despedindo por aqui. Obrigada a todos que chegaram até o final desse vídeo. Deixe seu like. Até a próxima. Falou!